Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Olá, está começando o Sinduscom no ar, o podcast para falar sobre obras, construção civil, mercado imobiliário, e hoje estamos com a presença de Ilso de Oliveira, engenheiro civil, fundador da Reta Engenharia Empresa e presidiu por 26 anos e atualmente é presidente do Conselho de Administração. A Reta foi responsável pelo gerenciamento da obra de construção da Arena MRV, é vice-presidente da área de obras industriais e corporativas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Tudo bom, Ilso? Extenso currículo, não é? Tudo ótimo. Prazer estar com você. O currículo é fácil escrever, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui no Sinduscom Paraná Noroeste. Agradeço aí o convite. Um prazer imenso conversar aqui sobre esse tema. Fico à disposição. E para enriquecer também o nosso bate-papo, temos a presença do Paulo Muniz, engenheiro civil, empresário, vice-presidente da CEBIC na região Centro-Oeste, sócio da Combral e ex-presidente da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Paulo Muniz, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no Sinduscom Noroeste, nessa cidade pujante que é Maringá, um exemplo para todo o Brasil. Bacana. E também, para complementar ainda mais e trazer informações da nossa cidade, nós temos o Marcos Mauro, que é engenheiro civil e sócio da Metro Engenharia, foi presidente por 2 gestões, do Sinduscom Paraná Noroeste, é vice-presidente da região sul da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. Marcos Mauro, obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer aqui o Sinduscom Noroeste, através do seu presidente Rogério Abico, a toda a sua diretoria por esse trabalho fenomenal que eles têm desenvolvido. E é um prazer enorme estar aqui nessa mesa, compartilhando com 2 amigos, 2 profissionais da mais alta competência. Realmente, assim, é muito prazeroso estar com os 2 aqui para discutir sobre engenharia. E não sei se você sabia, Fernando, mas são 2 atleticanos. Então nós estamos hoje aqui em Maringá com 3 atleticanos, a maior concentração de atleticanos que nós já tivemos aqui em Maringá. Pronto, Agora é a maior da cidade, Agora... Achamos mais. Eu vou começar perguntando para o Ilso Oliveira, qual seria assim o segredo ou o caminho para se acertar aí numa obra de grande porte? Ok, Fernanda. Bom, para te revelar um segredo, eu vou te dizer o seguinte: eu não sei esse segredo, Queira Deus se eu soubesse, Não tem uma fórmula, Não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas eu posso fazer algumas colocações que eu acho que de uma certa forma vai possibilitar as pessoas que estão participando entender um pouco melhor. Eu acho que o primeiro aspecto é entender o seguinte: o que é um projeto, Um projeto, conforme define aí o PMBOK, o projeto é único, cada projeto é único. Sim. Ele tem meio, início, meio e fim. Então, não existe uma regra geral para se gerenciar projetos e ter sucesso em todos eles. Então, para cada projeto, para cada característica, tem que se pensar uma forma de se fazer. Certo. Mas tem alguns aspectos que são relevantes em todos eles, que infelizmente no Brasil a gente às vezes deixa um pouco de lado. O primeiro deles é fazer um planejamento detalhado, um planejamento que tenha interdependência de atividades, e para isso há que se conhecer profundamente o projeto. Então, esse é um primeiro ponto relevante. Nós, normalmente, gastamos pouco tempo no planejamento dos projetos. E o segundo ponto importante é o seguinte: é definir uma equipe apropriada para aquele projeto. Quando eu digo uma equipe, é uma equipe de profissionais, uma equipe de empresas. Então, isso são ações assim que, na minha maneira de ver, fundamentam aí a possibilidade, ou pelo menos potencializa a possibilidade de sucesso dos projetos. Você veja, Fernanda e Paulo, para nós que somos engenheiros, isso soa como música, essas palavras do Ilso, porque parece uma coisa simples, mas eu garanto para você que o engenheiro que está assistindo isso, o podcast do Sinduscom, com certeza são 2 fatores que parecem
simples, mas são fundamentais e que muitas vezes as nossas empresas negligenciam isso. Sim. Mas por quê? Porque a falta de capacitação hoje dos nossos profissionais, as academias não estão mais formando com o corpo técnico adequadamente, e esse é um trabalho que a gente vem acompanhando. O Wilson tem feito um trabalho fundamental por todo o Brasil da melhoria da engenharia. Sim. Parece simples essas observações do Silvio, do Wilson, mas a gente, aqui o Paulo mesmo pode comentar nas obras dele se é fácil. Quando ele fala fazer o planejamento de uma obra é fácil. Num país de dimensões continentais, de empresas diversas, parece que a cadeia produtiva ela é constante, mas a gente tem uma insegurança jurídica nesse meio do processo. Econômica. Então, alterações em preços, né? Então, também, assim, isso soa com música, o que o Wilson fala. Eu queria ouvir do Paulo aqui como é que aplica esse desafio, né, diante dessas palavras do Wilson. Sem dúvida. A gente planejar no Brasil, infelizmente, com toda a segurança jurídica e as diversidades econômicas, né, muita sazonalidade, isso para nós é muito difícil. Mas eu não tenho como te responder, e claro que na engenharia, quanto mais planejado, e principalmente os ciclos das obras são muito longos. Entre você prospectar o terreno, você fazer o projeto adequado para aquele terreno e ter pronto, né? Então, até tem uma pergunta para o Wilson sobre esse empreendimento, a Arena MRV, sobre a localização. Primeiro que o nosso time precisava de uma casa há muitos anos, né? Mais um time já secular e não tinha uma casa para chamar de sua, né? Então, isso para nós foi muito gratificante como torcedor do Atlético. Nossa casa, nossa vida. Nossa casa, nossa vida. Mas por que esse terreno e toda a diversidade, né, do projeto de uma arena, porque é uma coisa moderna no mundo? Olha, Paulo, você abordou alguns pontos que eu não tive envolvimento direto, né? Então eu não sei te precisar assim com muita certeza, mas o fato é o seguinte: olhando depois de pronto a arena, e o Bernardo, né, que é o arquiteto do projeto, ele diz o seguinte, que aquele terreno foi um achado, né, foi uma dádiva de Deus aquele terreno. Primeiro que é um terreno muito próximo, né, fácil de localização, um terreno que tem uma área bastante grande, então houve um aproveitamento das características naturais do terreno. Amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer uma exposição do projeto. Vocês vão observar que até em termos de movimentação de terra, por exemplo, o balanço de terra entre corte e aterro ficou praticamente 0 a 0, né? O que se cortou se reutilizou no aterro. Então, assim, o terreno foi um terreno muito bem escolhido, né? E também um terreno que estava numa região ali que estava um pouco abandonado, e ele trouxe uma vida nova, todo de desenvolvimento para a região. Se preservou nascente, se preservou uma área importante de vegetação, né, de mata nativa. Então, assim, uma localização extremamente adequada na minha maneira de entender. Ô Wilson, aí uma pergunta de torcedor. Como é que é saber que vai gerenciar a obra do clube do coração? E depois, eu já tive lá por algumas vezes, realmente ficou fantástico. É fantástico. O empreendimento é fantástico. É de dar orgulho a todos nós. E depois, porque você quando entrega esse modelo de obra, é uma obra que mexe com a paixão das pessoas. E eu vejo, quando estou lá, que a torcida tem orgulho do estádio, tem orgulho, né, da sua casa. E a manutenção, a zeladoria, o próprio torcedor tem tomado um cuidado essencial com o ambiente, sim, porque ele toma aquilo como dele. Então, como é que é gerenciar uma obra que mexe com as paixões das pessoas? Não é nem uma casa, né? Mexe com a paixão, porque ali são sentimentos.
É muito gratificante, né, Mauro, Marcos, você vendo depois de concluído assim, né, dá uma sensação de realização muito, muito grande, né? Inclusive, recentemente foi lançado um livro, né, a Casa do Atlético. Eu, inclusive, estou te devendo, tenho uma dívida contigo, vou te pagar ela hoje, eu trouxe o seu livro e, se vocês concordarem, eu trouxe um livro que nós vamos sortear amanhã, depois da palestra. Esse livro conta um pouco a história. Mas, assim, é muito emocionante e assim, traz um grau de satisfação muito grande você ver, né, aquela obra, aquela grandiosidade executada no tempo, no prazo, na qualidade. Agora, no durante, né, não é muito fácil. Uma pandemia no meio do caminho aí, né? Que o Wilson, eles conseguiram vencer uma pandemia no meio do caminho e entregar a obra dentro do prazo. Para vocês terem uma ideia, essa obra ela iniciou em abril de 2020, portanto, em plena pandemia. Com uma programação de entrega em 36 meses e ela foi concluída em abril de 2023, exatamente no prazo, né? Então, assim, mas no durante é uma sensação de responsabilidade muito, muito grande, né? E eu estou trazendo para a apresentação amanhã alguns depoimentos de alguns dos engenheiros nossos, da nossa equipe, que atuaram na obra. Vocês vão observar assim, a satisfação deles, né? Até senso de pertencimento. Se emocionam a falar do projeto, e vocês vão observar também que é uma mescla, né, de profissionais, profissionais já com mais tempo de profissão, com profissionais com menos tempo de profissão. Então, assim, foi um desafio, né? Ao mesmo tempo um desafio e do ponto de vista da nossa empresa, a Reta Engenharia, nós tivemos nesse projeto a oportunidade de mostrar de fato uma tese que nós defendemos desde a fundação da empresa há praticamente 30 anos atrás, que é a importância do gerenciamento estratégico. Eu vou falar um pouco disso amanhã, mas esse é um ponto, né? Inclusive na própria CEBIC nós temos um programa lá na Comissão de Obras Industriais e Corporativas, onde nós tratamos muito de gestão compartilhada, né? Então, um projeto, né? Ele não se faz um projeto olhando, né, do ponto de vista de um único interesse, né? Há que se alinhar os vetores de força na direção do norte de sucesso do projeto, né? E, fora isso, o aprendizado, né, Marcos, que traz, né? Você falou aí na sua fala anterior, o Paulo também citou, a importância, né, do treinamento das pessoas, né, e em todos os aspectos. Então, eu digo muito para o pessoal que trabalha conosco lá, é o seguinte: um profissional de engenharia vale o quanto ele sabe, né? E uma empresa de engenharia vale também o quanto ela sabe. E uma empresa de engenharia sabe o somatório do que sabe os seus profissionais. Então, a partir do momento que a empresa se empenha em possibilitar uma evolução de crescimento, né, uma busca de conhecimento da sua equipe, ela está se valorizando também. Então, isso é uma coisa muito relevante no meu ponto de vista. Com certeza, com Eu certeza. queria que você falasse também um pouco, Wilson, sobre a Arena Multiuso, porque é um conceito novo mundial e que nós temos hoje implantado em alguns estádios de futebol que são mais completos, como aconteceu lá em São Paulo com o Allianz Parque, né, com o estádio do Grêmio lá em Porto Alegre. E dentro dessa linha, queria que você falasse, porque existe uma grande diferença na construção e no planejamento, por exemplo, com o Mineirão, né, um estádio já construído na década de 60,
foi reformado, mas com certeza as características são diferentes. São bem diferentes. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade lá na Reta Engenharia, na época da reforma do Mineirão, nós fizemos um estudo de custo, né, de quanto ia custar. Fizemos o CAPEX da reforma do Mineirão, mas nós não atuamos diretamente na execução. Mas no caso específico da Arena, eu acho que foi um plano muito bem montado, né? Houve um trabalho de pesquisa, de identificação, né? Eles visitaram muitos, não vou dizer todos, mas muitos estádios no mundo todo, muitas arenas, procurando entender a funcionalidade, né? O que poderia agregar de valor, tanto em termos de obra, como em termos operacionais, né? Então, tornar viável fazer um projeto que parasse de pé do ponto de vista econômico também, né? E tem, inclusive, uma pegada muito social, né? Se incorporou também no projeto atendimentos à sociedade, escolas, treinamentos. Então, assim, é um projeto bastante completo e que traz também um contexto de tecnologia bastante forte, né? Foi considerada aí uma das agendas mais tecnológicas ali das recentemente construídas. Muito moderno, né? Ele é extremamente moderno, né? Dentro das tecnologias, né? Sensacional. E o bacana é a gente visualizar, né? Você falando desse projeto, a gente visualiza aí muitas dificuldades, né? E muitos acertos. Como que você pode apontar assim? Qual foi o maior acerto dentro dessa construção? Eu entendo que o maior acerto, ele, não vou dizer o maior, mas os maiores, né, por parte dos empreendedores, né, no caso, hoje é uma empresa, né, que se chama Arena MRV, mas no princípio isso ainda fazia parte do projeto, constituir essa empresa, mas eu entendo que o que eles fizeram de bom foi, primeiro, essa pesquisa, né, conhecer bem o que ia fazer. Segundo, eles começaram o projeto com o que tem de mais moderno em termos de tecnologia. Por exemplo, o projeto nasceu na plataforma BIM, né? Mesmo projeto de arquitetura, né? Então, ou seja, se sabia muito bem o que ia se fazer. E, a partir daí, uma outra coisa que, assim, na minha maneira de ver, foi uma ideia excepcional. Se fez... o empreendedor, né, no caso a Arena, fez um orçamento confiável, né? Então ela sabia muito quanto ia custar aquele empreendimento, qual o prazo que aquele empreendimento ia ser executado, e a partir daí você fica muito tranquilo para que você possa escolher um vendor list, né, de empresas que se propõem a executar a obra, empresas que tenham efetivamente capacidade para executar. Né? Porque se vier um preço fora da realidade, você está com a sua base de preço muito consolidada. Né? Então, nós participamos com o pessoal da Arena desde a época da formulação desse preço básico, do processo de contratação, né? Outro ponto importante foi a modalidade de contratação. Eu acho que também foi uma modalidade escolhida, né, de contratação. Acho que foi bastante interessante. Eu acho que esses pontos eles foram relevantes, né? E as empresas que participaram, né? Bacana. É uma aula, né? A gente chega aqui, não quer parar a nossa conversa, mas infelizmente, né, nosso tempo ele acaba. Eu só tenho que agradecer aqui, com certeza, enquanto maringaense e atleticano, pela presença de vocês dois aqui, que engrandecem, a presença de vocês engrandece a nossa cidade aqui, e é uma aula de engenharia que a gente teve a oportunidade, nesses poucos minutos que a gente tem nesse espaço aqui do Sinduscom, para agradecer realmente vocês. Foi uma aula de engenharia, e eu acho que fica aqui
o Wilson trouxe para nós a varinha para ensinar o nosso pessoal a pescar. Isso aí. O Paulo tem essa experiência enorme lá em Brasília. Então, novamente aqui, eu deixo meu muito obrigado enquanto maringaense e enquanto associado ao Sinduscom aqui pela presença de vocês. Gente, muito obrigada, viu, por essa aula, por todas as informações, com certeza vai enriquecer muito a quem está nos assistindo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, estamos Obrigada, sempre à disposição. Obrigada. Exatamente. Até É uma próxima. alegria e uma honra estar aqui, participando desse papo aqui com vocês, participando do evento amanhã. Muito obrigada. Gente, Sinduscom no ar fica por aqui e até uma próxima. Espero vocês. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.